Eu prometi pagar meus filhos e minha enteada para limparem o quintal, mas no final só paguei meus filhos porque achei que ela não tinha feito o suficiente. Não pensei que isso seria um problema, até pedir ajuda de novo e ela se recusar, exigindo um pedido de desculpas. Eu recusei e ainda piorei tudo ao chamá-la de mimada por achar que tudo girava em torno dela. Agora ela não fala mais comigo, minha esposa quer o divórcio e até meus filhos dizem que não confiam mais em mim. Sou novo no Reddit e estou usando o celular. Não sou muito bom com o formato daqui, mas preciso desabafar porque as coisas andam estranhas na minha casa ultimamente, e não sei se estou sendo irracional ou apenas lidando com drama. Contexto: eu, homem de 41 anos, tenho 3 filhos, 2 meninos de um relacionamento anterior, de 13 e 11 anos, e um filho mais novo, de 5 anos, com minha atual esposa, de 39 anos. Ela também tem uma filha de 15 anos de antes de nos casarmos. Estamos juntos há 6 anos e casados há 4. Moramos todos em uma casa de 3 quartos, e o dinheiro é curto. Minha enteada divide o quarto com os irmãos mais novos. Não é o ideal, mas estamos fazendo funcionar até podermos pagar algo maior. Todo mundo faz alguns sacrifícios aqui. Ninguém tem um espaço próprio, exceto minha esposa e eu. Sobre minha enteada, não vou mentir dizendo que somos próximos. Na maioria dos dias somos civilizados, mas discutimos bastante. Ela responde, tem opiniões fortes e é muito emocional. Tento ser justo, mas também acredito em disciplina e em falar a verdade de forma direta. Ela sempre foi mais sensível do que meus filhos. Tudo vira algo emocional grande para ela. É difícil conversar sem que ela se feche ou comece uma discussão. Eu sou mais direto, ela reage como se eu tivesse ferido os sentimentos dela. Já tivemos pequenos conflitos antes. Uma vez, ela ficou irritada porque eu pedi que refizesse tarefas que ela fez de qualquer jeito, e disse à minha esposa que eu estava pegando no pé dela. Outra vez, pedi para todos guardarem os celulares durante o jantar, e ela revirou os olhos e murmurou algo. Pedi para ela cuidar da atitude, e isso virou uma crise de choro no quarto. Geralmente é assim, eu falo algo, ela leva para o lado pessoal e eu viro o vilão. Minha esposa às vezes media a situação, mas na maior parte tenta não se envolver. Ela já tentou nos aproximar, mas não vou fingir um vínculo que não existe. Eu sustento a casa, dou suporte e trato ela igual aos outros nas regras. Se for o caso, até alívio mais para ela para não parecer que estou tratando diferente. Enfim, alguns meses atrás pedi para as crianças ajudarem a limpar o quintal. Era um trabalho grande depois das chuvas, mato por toda parte, grama alta, área externa bagunçada. Disse que daria um dinheiro se ajudassem. Nada demais, só um dinheiro de bolso. Meus filhos aceitaram na hora. Gostam de ganhar dinheiro e quero que aprendam o valor do trabalho. Minha enteada recusou na hora. Perguntei o motivo e ela disse, por que você não me pagou da última vez? Você quebrou sua promessa. Fiquei surpreso. Não fazia ideia do que ela estava falando. Pedi que explicasse e ela disse que da última vez em que ofereci dinheiro pelo trabalho no quintal, paguei aos meninos, mas não a ela. Disse que eu falei que pagaria depois, mas nunca paguei. Sinceramente, dei uma risada, não por achar engraçado, mas porque a ideia de eu deixar de pagar uma criança por alguns trocados parecia absurda. Disse que não lembrava disso e que, se não paguei, provavelmente foi porque ela não fez nada. Ela respondeu que ficou lá fora o dia todo, com dor nas costas, e mesmo assim ajudou. Eu disse que ficar à toa não é o mesmo que trabalhar. Foi aí que ela se emocionou, disse que não era sobre o dinheiro, mas sobre eu ter quebrado uma promessa e nunca ter pedido desculpa. Eu disse que, às vezes, as pessoas esquecem coisas na vida, que não era grande coisa e que ela deveria seguir em frente. Falei que, se ela espera que todo mundo lembre de tudo e peça desculpa por tudo, vai ter dificuldade no mundo real. Ela pareceu magoada e foi para o quarto. No começo, não dei muita importância. Achei que ela estava sendo dramática, tentando me fazer sentir culpado para ganhar dinheiro fácil. Mas depois de uns 15 ou 20 minutos, comecei a ficar irritado quanto mais pensava. Ela basicamente me chamou de mentiroso na frente das outras crianças. Isso me incomodou. Eu faço muito por essa família. Trabalho em tempo integral, coloco comida na mesa e tento ensinar responsabilidade. Não gostei de ser desrespeitado por uma adolescente agindo como se eu fosse alguém irresponsável. Então fui até o quarto dela. Não pretendia gritar, só queria falar o que pensava. Mas quando entrei, vi que ela tinha chorado. O rosto estava vermelho, os olhos cheios d'água. Aquilo deveria ter me feito recuar, mas não fez. Fiquei mais irritado e disse que, se ela queria os $40, ali estava, e joguei o dinheiro nela. Ela nem pegou. Disse que não ligava para o dinheiro, só queria um pedido de desculpa simples. Foi aí que perdi a cabeça. Disse que ela estava agindo com direito demais, que nem tudo gira em torno dos sentimentos dela. Falei que ela não é vítima só porque alguém esqueceu de pedir desculpa.
Ela começou a chorar de novo, tentou falar algo, mas eu a interrompi. Não queria ouvir. Chamei ela de mimada. Não foi meu melhor momento, mas eu estava com raiva. Bati a porta ao sair. Desde então, já faz 6 ou 7 semanas, ela quase não fala comigo. Responde só o necessário, com respostas curtas. Age como se eu não existisse. Evita até sentar à mesa quando comemos juntos. Minha esposa comentou uma vez sobre dar espaço a ela, mas para mim parece punição. Não vou implorar para uma criança falar comigo dentro da minha própria casa. Eu não a machuquei, não bati nela. Só falei a verdade. Talvez não da melhor forma, mas não menti. Ela foi chamada a atenção por desrespeito e agora está emburrada. E não acredito que seja só sobre promessa quebrada. Ela já guardou rancor antes. 2 anos atrás, discutimos porque comentei que ela vivia batendo a porta do quarto. Ela ficou 2 semanas sem falar comigo. Sempre o mesmo padrão, eu falo algo, ela leva para o pessoal e se fecha até que todos ajam como se ela estivesse certa. Isso acontece principalmente quando não consegue o que quer. Como quando não deixei ela dormir na casa de uma amiga em noite de aula e ela disse que eu era controlador. Ou quando neguei um celular novo depois que ela quebrou o que tinha em menos de 6 meses, e ela disse que eu favorecia os outros. Nunca tratei ela pior que meus filhos. Nunca a excluí de viagens, jantares ou feriados. Já paguei roupas, acampamentos e aparelho ortodôntico. Mesmo assim, existe sempre um muro. Parece que ela espera eu errar para justificar não gostar de mim. E, em todo conflito, eu sou o vilão. Meu tom está errado, minhas palavras são duras, minhas expectativas são irreais. Peço mesmo de todos, respeito, colaboração e nada de atitude de superioridade. Mas ela vê isso como ataque pessoal. O que mais me irrita é como minha esposa lida com isso. Ela não diz muito, nunca afirmou diretamente que eu errei, mas também não é neutra. Alguns dias depois da discussão, perguntou se eu achava que exagerei. Eu disse que não. Ela sugeriu tentar conversar com calma. Eu disse que tentei e não funcionou. Não vou pedir desculpa por algo que nem lembro de ter feito, ainda mais quando ela distorce como se eu tivesse traído a confiança dela. Agora minha esposa anda pisando em ovos com nós dois. Sei que ela conversa com a filha em particular. Já ouvi algumas conversas. Ela a conforta, diz que é válido ela se sentir magoada. Tudo bem, é filha dela. Mas tenho a sensação de que virei um estranho dentro da minha própria casa. Como se eu fosse o agressor e agora tivesse que reconquistar todos. Ninguém pediu para ela vir falar comigo. Ninguém pediu para ela se desculpar por ter sido desrespeitosa ou por me acusar na frente dos outros. Se eu não paguei naquela vez, foi um erro. Não fiquei planejando deixar de pagar uma adolescente $40. Mas agora esperam que eu faça um grande pedido de desculpas como se tivesse cometido uma grande traição. Ela nem tocou nos $40 que deixei no quarto dela depois da discussão. Vi semana passada, ainda no mesmo lugar. Nunca foi sobre o dinheiro. É sobre controle. Ela quer que eu vá atrás, admita que estou errado e então decida se me perdoa. Isso não vai acontecer. Não estou dizendo que fui perfeito. Talvez devesse ter me afastado em vez de gritar. Mas estou cansado de todo mundo agir como se emoções de adolescentes fossem sagradas e as dos adultos não. Trabalho 10 horas por dia, lido com estresse, chego em casa tentando manter tudo funcionando, e ainda esperam que eu esteja calmo o tempo todo. Uma vez que perco a paciência, viro o problema. E se eu não tivesse dito nada? Me chamariam de omisso. De qualquer forma, eu perco. Então não vou correr atrás de uma adolescente tentando consertar algo porque ela não gostou de ser confrontada. Tenho outros 3 filhos que precisam de estrutura. Não posso deixar que um deles transforme a casa em um caos toda vez que se sente magoada. Agora o clima está tenso. As festas estão chegando e sei que vai ser estranho. Provavelmente vou ficar de fora das fotos que ela tira com a mãe e os irmãos. Ela vai sorrir para todos, menos para mim. Não estou procurando simpatia, só clareza. Estou errado ou ela está sendo dramática? Comentários do Reddit. Comentário 1. Então, deixa eu ver se entendi direito. Você esqueceu de pagar uma adolescente que provavelmente fez algum tipo de trabalho, mesmo que não tenha se matado de trabalhar. E quando ela trouxe isso à tona, sua resposta foi rir, insultá-la, gritar, jogar dinheiro nela, chamá-la de mimada e ainda bater a porta. E agora você está surpreso porque ela não quer falar com você. Cara, você basicamente encarnou todos os clichês do padrasto irritado e depois veio ao Reddit perguntar se ela está exagerando. Isso não é uma história de origem de vilão da Marvel. É um fracasso como figura parental. E outra coisa, a forma como você fala do fato de ela estar chorando e, mesmo assim, você continuou atacando. Você não parou nem por 2 segundos para pensar, talvez eu esteja assustando essa garota.
Você não está apenas sem empatia. Você está atropelando completamente qualquer empatia. Você não está errado em esperar respeito, mas isso é uma via de mão dupla. E você parece muito mais preocupado em estar certo do que em ser uma figura paterna decente. Você não precisa gostar dela, mas se casou com a mãe dela, então ela faz parte do pacote, goste você dela ou não. Assuma isso de verdade. Comentário 2. Caramba. Você é o errado, e não é pouca coisa. O que você descreveu entra no território de abuso emocional, queira você admitir ou não. Você não apenas perdeu a paciência. Você invadiu o quarto de uma garota de 15 anos, o único espaço privado dela em uma casa cheia, depois que ela já estava chorando. E então despejou tudo em cima dela até ela ficar assustada e hiperventilando. Você continua repetindo e isso é um mundo real, como se isso justificasse algo. No mundo real, adultos que quebram promessas ainda devem pedir desculpas, mesmo que não tenha sido intencional. Principalmente quando é com uma criança que já não se sente segura no próprio lugar dentro da casa. Em vez de assumir qualquer responsabilidade, você riu dela, invalidou a memória dela, chamou de mimada, jogou dinheiro como se fosse um insulto e bateu à porta. Isso é uma demonstração de poder, não é educação. E vamos falar da situação do quarto, porque uma garota de 15 anos está dividindo o quarto com vários irmãos. Eu entendo que o dinheiro é curto, mas isso por si só já cria falta de privacidade e de segurança para uma adolescente. Agora some isso a um padrasto irritado que invade o quarto dela para gritar. Não é surpresa nenhuma que ela tenha se fechado e esteja evitando você. Eu faria o mesmo. Você não precisa da validação do Reddit. Precisa trabalhar seu controle de raiva e repensar seriamente como trata essa menina. Você deve mais de um pedido de desculpas a ela. E, sinceramente, deveria agradecer a mãe dela por não ter transformado isso em algo ainda maior. Comentário 3. Eu também sou madrasta, então entendo como essa dinâmica pode ser complicada. Mas você está errado aqui. E digo isso como alguém que entende a frustração de lidar com um adolescente que não gosta ou não confia em você. O que você não está enxergando é que sua enteada não te deve amor ou respeito só porque você provê. Crianças, especialmente em famílias reconstituídas, constroem confiança da mesma forma que adultos. E você perdeu a dela. Você tinha uma tarefa naquele momento, ouvir. Ela nem estava pedindo dinheiro. Ela estava pedindo que você reconhecesse que poderia ter cometido um erro. Isso é um pedido justo. Mas você escalou a situação. Invadiu o quarto dela, descartou os sentimentos dela, falou por cima dela, jogou dinheiro nela como se fosse punição e a assustou até o silêncio. Você continua dizendo que isso é o mundo real, mas parte de preparar crianças para o mundo real é mostrar como resolver conflitos de forma saudável. Você não fez isso. Você demonstrou raiva, negação e ego. Talvez você não se lembre do que aconteceu naquele dia com os $40, mas ela lembra. E quando você riu dela por isso, basicamente disse que as experiências dela não importam. Você pode achar que ela está te dando um gelo agora, mas isso não é atitude, é consequência do dano causado. E quanto mais você se recusar a assumir responsabilidade, maior essa distância vai ficar. Estar certo não é o mais importante. Manter o relacionamento é. E você está perdendo isso rapidamente. Atualização. Voltei. Nem sei por que estou atualizando. O último post foi massacrado e eu fui pintado como um monstro. Enfim. Isso é só para esclarecer o quanto as coisas saíram do controle desde então. Já faz cerca de 2 ou 3 meses desde o incidente de jogar dinheiro. Aquela situação ainda pesa no ambiente da casa. A garota continua fria, mal fala comigo. Isso não mudou. Mas o resto mudou completamente. Primeiro, descobri que ela está trabalhando meio período depois da escola em uma padaria local. Eu nem sabia, até perguntar à minha esposa por que ela não estava em casa para o jantar por 3 noites seguidas. Acontece que ela conseguiu o trabalho sozinha. Minha esposa ajudou com a resposta. Nenhuma conversa comigo. Pelo visto, minha opinião não significa nada. Disseram que ela precisava de independência, que precisava sair de casa. Mas não parou por aí. Em um fim de semana, minha esposa disse que levaria as crianças menores para uma viagem para visitar uma prima em outro estado. Uma viagem rápida no feriado prolongado. Presumi que minha enteada iria junto. Não foi. Ela ficou. E o detalhe é que, segundo minha esposa, ela se recusou a ir porque eu iria. Minha esposa disse que não a obrigaria a fazer algo que a deixasse desconfortável, como se eu fosse uma ameaça. Eu só joguei $40 na cama dela e disse para ela superar isso. Agora estão me tratando como se eu devesse estar sob vigilância. E aparentemente estou mesmo, porque uma semana depois dessa viagem recebemos uma visita do conselho tutelar. Sem aviso. Alguém anônimo fez uma denúncia sobre uma adolescente com medo de uma figura masculina dentro de casa. Sem nomes, sem acusações diretas, mas claramente era sobre nós. Minha esposa e minha enteada não pareceram surpresas.
Isso já me disse tudo o que eu precisava saber. Alguém próximo dela já estava contra mim. A assistente social entrevistou as crianças separadamente. Eu não pude entrar na sala. Depois perguntei ao meu filho o que ele disse. Ele deu de ombros e respondeu: falei a verdade. O que aparentemente inclui dizer que eu levanto a voz com frequência e deixo as pessoas desconfortáveis quando fico com raiva. Ótimo. Pelo visto, isso já basta hoje em dia. Nada aconteceu legalmente. Disseram que o ambiente era tenso, mas não perigoso. Mesmo assim, o fato de alguém ter achado que eu era perigoso o suficiente para denunciar ficou na minha cabeça. Depois veio a bomba de verdade. Cheguei do trabalho e encontrei minha esposa sentada à mesa da cozinha com um envelope e uma cópia de um trabalho escolar. Era uma redação pessoal da minha enteada, escolhida para ser publicada no boletim da escola. O tema era, uma vez em que perdi a confiança em um adulto. Era sobre nós. Sobre mim. Sem nomes, mas todos os detalhes batiam. Um homem que me desconsiderou, jogou dinheiro em mim quando eu pedi honestidade, me chamou de nomes e me fez sentir pequena no meu próprio quarto. Um homem que achava que medo era respeito. Um momento em que deixei de me sentir filha e passei a me sentir um problema. Li tudo. Ela descreveu como começou a respirar com dificuldade, como se sentiu encurralada e humilhada. Disse que ninguém nunca disse que aquilo estava errado. Disse que ainda sonha comigo gritando. Eu odiei cada palavra. Mas não parou aí. Minha esposa me contou que precisou autorizar formulários de terapia para que a escola permitisse que ela continuasse frequentando as aulas normalmente. A orientadora escolar se envolveu depois que ela teve um ataque de pânico durante um trabalho em grupo. Disseram que ela mencionou estresse em casa. Precisou de liberação de um terapeuta para voltar integralmente. Eu não fui informado, não fui consultado, não fui incluído em nada disso. E piora. Descobri que não estou mais listado como contato de emergência dela. Minha esposa fez essa mudança em silêncio. Quando confrontei, ela falou como se não fosse nada. Disse que a filha pediu isso e ela não iria negar. Então agora, se algo acontecer com essa garota, eu nem estou na lista. Não sou família. Sou a ameaça. E como se não bastasse, um dia de manhã encontrei um bilhete preso no para-brisa do meu carro. Letra mal feita. Provavelmente de algum amigo dela. Você não merece ser pai. Ela chora toda vez que você fala com ela. Fiquei ali segurando aquele papel por 10 minutos. Quis rasgar, queimar, gritar. Mas só conseguia pensar, o que está acontecendo? Quando isso virou abuso? Eu não bati nela. Não a ameacei. Não a chamo de nomes todos os dias. Eu disse a verdade. Perdi a paciência uma vez. E agora isso virou uma espécie de campanha para me expulsar da minha própria casa. Até meu filho, de 13 anos, perguntou, por que você está sempre bravo? Ele falou como se já estivesse pensando nisso há algum tempo. Eu não tive resposta. E tem mais, descobri que esse mesmo filho vinha gravando escondido as conversas durante o jantar no celular. Só áudio, mas ainda assim. Perguntei o motivo, e ele disse, para ter prova, caso algo aconteça. Isso foi como um soco no peito. Prova do quê? De que eu existo. De que fico frustrado quando ninguém escuta. Nem sei mais o que minha esposa pensa. Ela está quieta, distante, sempre no celular. Ainda dorme na mesma cama, mas parece que está a quilômetros de distância. Outro dia peguei pesquisando contas bancárias separadas. Tudo isso começou porque eu deixei de pagar uma adolescente por um trabalho de quintal mal feito. Depois ela quis um pedido de desculpas. Eu mandei ela crescer, e agora aparentemente estou a um passo de ser afastado legalmente da minha própria família. Ser homem hoje em dia não é simples. Você levanta a voz e vira abusivo. Diz não para um adolescente e está causando dano emocional. Não se humilha, não se ajoelha, e vira o vilão. O que aconteceu com a intenção? Com a autoridade? Eu não abusei de ninguém. Eu mantive minha posição. Disciplinei uma criança. Se isso me faz o errado, então talvez agora seja só entregar o controle para as crianças e torcer para que elas administrem a casa melhor. Sinceramente, nem sei mais o que estou perguntando. Talvez só precisava escrever isso para ver se alguém entende. Eu estou errado? Ou isso tudo saiu completamente do controle? Comentários do Reddit. Comentário 1. Você continua repetindo que não bateu nela, como se esse fosse o único critério para abuso. Novidade, o que você descreveu é abuso emocional clássico. Você invadiu o quarto dela, gritou por cima dela, jogou dinheiro como se ela fosse inferior, chamou-a de nomes e assustou até fazê-la se calar. Ela começou a respirar de forma ofegante. Isso é uma resposta de pânico. Sabe quem faz isso? Pessoas tendo ataque de ansiedade. Pessoas que se sentem encurraladas. E agora ela está trabalhando mais horas para evitar você.
Tirou seu nome dos contatos de emergência. O irmão está gravando você escondido e houve visita do conselho tutelar. Isso é um colapso em nível sistêmico. Sua casa está irradiando medo e você ainda está aqui dizendo, mas eu não bati nela. Você acha que tudo isso aconteceu por causa de $40? Não. Isso foi só a faísca. Você foi o combustível. Você criou uma casa cheia de crianças com medo e, de alguma forma, ainda acha que é você quem está sendo atacado. Você é o errado, e está completamente perdido nessa situação. Comentário 2. Sua esposa não está mais do seu lado. E isso não é porque ela está escolhendo sua enteada em vez de você. É porque ela viu a forma como você reagiu a uma adolescente vulnerável pedindo um pedido de desculpas e pensou, ele não é emocionalmente seguro. Não estou falando fisicamente. Não acho que você esteja batendo em alguém, mas você é claramente instável quando se irrita. E pior, você justifica tanto isso para si mesmo que nem consegue perceber. Você continua usando frases como eu só deixei de pagar ou eu disse a verdade. Não. Você zombou da dor dela. Invadiu o espaço dela. Perdeu o controle e depois culpou as consequências nela, dizendo que ela é dramática. E agora as pessoas na sua casa, seus próprios filhos, estão se preparando para a próxima vez que você perder o controle. É isso que são as gravações. É isso que significa a mudança no contato de emergência. Eles estão criando rotas de saída em uma casa onde antes se sentiam seguros. Pense bem nisso. Comentário 3. Eu criei 3 adolescentes, 2 deles não eram biologicamente meus. Não sou perfeito, mas aprendi uma coisa, e no momento em que você trata respeito como uma via de mão única, o relacionamento acaba. Dá para ver que você é alguém que acredita muito em disciplina, tarefas, dinheiro, respeito. Isso funciona por um tempo. Mas quando um filho, qualquer filho, testa esse limite com emoções reais, não apenas quebrando regras, é aí que você mostra que tipo de pai você é. Você poderia ter sentado e dito, olha, não lembro dessa promessa, mas me desculpa se falhei. Vamos conversar. Em vez disso, você escolheu dominar. Escolheu transformar tudo em autoridade e orgulho. Você destruiu a ponte para vencer uma batalha. Agora todos estão agindo como se você fosse uma ameaça. E, em vez de se perguntar o porquê, você veio ao Reddit buscando que alguém diga que você não é um monstro. Você não é um monstro. Mas errou feio. E precisa decidir que tipo de homem quer ser daqui para frente. Você é o errado. Atualização 2. Eu não achei que voltaria aqui, mas quando sua vida desmorona desse jeito, ou você fica em silêncio ou fala alguma coisa. Isso vai ser longo, porque nada do que aconteceu desde então faz sentido para mim. E, sinceramente, não acho justo. Depois da minha última atualização, a tensão em casa não só continuou ruim, como virou constante. Toda a conversa virava briga. Se eu pedia para um dos meus filhos fazer algo, virava discussão. Se eu ficava quieto, eu era frio. Se eu falava, eu era agressivo. Não havia mais atitude certa. Parecia que eu estava sendo julgado dentro da minha própria casa todos os dias. Meu filho mais velho foi o primeiro a mudar. Antes ele falava comigo normalmente. A gente brincava, assistia TV, discutia como pai e filho. Agora, tudo o que eu dizia era questionado. Eu pedia para ele levar o lixo e ele respondia, por quê? Você vai gritar de qualquer jeito. Eu pedia para sair do celular no jantar e ele dizia, vai gritar comigo também. Não era só atitude. Era intencional. Como se ele estivesse me provocando, me testando, esperando eu perder o controle para provar um ponto. E quando eu não perdia, ele revirava os olhos como se estivesse decepcionado. Depois percebi que ele parou de me chamar de pai. Passou a usar meu nome. No começo achei que era impressão, mas não era. Quando perguntei o motivo, ele deu de ombros e disse, não parece mais certo. E ninguém fez nada. Foi tratado como se eu merecesse. Algumas semanas depois, piorou. Descobri que ele estava tentando mediar a situação entre mim e minha enteada pelas minhas costas. Mandava mensagens para ela, dizia que eu não era um cara ruim, pedia desculpas por mim, como se ele fosse o adulto e eu alguém instável que precisava de controle de danos. Confrontei ele e perguntei por que achava que aquilo era responsabilidade dele. Ele disse que eu assustava ela. Disse que todos andavam pisando em ovos comigo. Foram exatamente essas palavras. Eu disse que aquilo era absurdo, que ele não entendia como o mundo real funciona, que eu era o pai dele, não um vilão imaginário. Foi quando minha esposa entrou e virou uma briga feia. Ela disse que já tinha discutido com ele antes, e que, nessa discussão, ele disse que também tinha medo de mim às vezes. Disse que nunca sabia quando eu iria perder o controle. Ela falou isso como um fato, não como algo a ser discutido. Fiquei furioso. Acusei minha esposa de estar colocando as crianças contra mim. Ela disse que eles estavam reagindo a mim, não a ela. Depois daquela noite, nada mais se recuperou.
Meu segundo filho se envolveu em problemas na escola pouco tempo depois. Brigou com um outro aluno. A professora chamou a gente. Disse que ele estava gritando e jogando coisas. Quando perguntaram o motivo, ele respondeu: "É assim que meu pai age quando está bravo." Sentar ali ouvindo minha forma de educar ser analisada foi humilhante. E, de novo, ninguém me defendeu. Ninguém disse que crianças exageram. Tudo voltava para mim. A gota d'água com meu filho mais velho veio quando ele disse que queria ir morar com a mãe dele, minha ex. Quando perguntei por quê, ele disse que a casa estava estressante demais, que não gostava de como eu era tratado como criminoso, mas também não gostava de como eu agia quando estava com raiva. Então eu deixei ele ir. Não implorei. Não ia pedir para meu próprio filho ficar em um lugar que ele dizia ser insuportável. Se ele achava que a casa da mãe era melhor, tudo bem. Ele fez as malas naquele fim de semana. Minha esposa não impediu. Chorou, abraçou ele, mas não pediu para ele ficar. Depois que ele saiu, a casa ficou vazia e hostil ao mesmo tempo. Minha esposa quase não falava comigo, só o necessário: contas, horários, coisas práticas. Frio, distante. Então ela disse que entrou com pedido de divórcio. Sem aviso, sem conversa sobre terapia, sem tentar resolver. Disse que não podia continuar criando os filhos em uma casa onde todos se sentiam com medo e irritados o tempo todo. Disse que não estava escolhendo lados, estava escolhendo estabilidade. Foi aí que percebi que a história sobre mim tinha ido longe demais. Agora estou brigando por tudo: guarda, dinheiro, bens. Porque todas as acusações contra mim são absurdas. Abuso emocional, intimidação, instabilidade. Tudo por causa de uma discussão e um pagamento que não fiz. É surreal. E mesmo assim, eu sou tratado como se tivesse destruído a família de propósito. No trabalho também piorou. Estou distraído, cansado, respondendo mal às pessoas. Meu chefe me chamou para conversar e perguntou se problemas em casa estavam afetando meu desempenho. Ótimo. Até lá estou sendo visto de forma negativa agora. Meus filhos quase não falam comigo. Um já mora em outro lugar. O outro mantém distância. Minha enteada evita até ficar no mesmo ambiente que eu. Minha esposa está se preparando legalmente. E eu estou aqui tentando entender como perdi minha família se, na minha visão, não fiz nada de errado. Eu não abusei de ninguém. Não traumatizei ninguém. Eu estabeleci limites. Perdi a paciência uma vez. Me recusei a pedir desculpas por algo que não lembrava e não acredito que aconteceu da forma como foi contado. E isso foi suficiente para me transformar no errado. Sinto como se tivesse sido condenado sem julgamento. Julgado sem contexto, sem que a intenção importasse. Talvez seja assim hoje em dia. Um erro e acabou. Um momento emocional e você vira um monstro. Não sei. Só sei que perdi tudo. E ainda não acho que merecia isso. Essa é a atualização. Comentários do Reddit. Comentário 1. Ser homem nessa sociedade não é mais simples. Cara, você está falando sério? Você passou por cima emocionalmente de uma garota de 15 anos e depois passou os 6 meses seguintes provando para toda a sua família que não escuta, não reflete e não se importa, a não ser com o que você sente. E ainda está usando a carta de homem incompreendido, como se estivesse em um formulário de divórcio. Nunca foi para ser simples. Só era permitido antes. Você quer crédito por não bater em ninguém? Parabéns! O nível mínimo estava enterrado no chão e ainda assim você tropeçou nele. E vamos falar dessa frase: perdi tudo sem culpa nenhuma. Isso é perigoso, não só para os outros, mas para você também. Você causou isso. Talvez não com uma única ação. Talvez não com intenção. Mas com um padrão contínuo de negação, imposição e falta de empatia. Seus filhos estão afetados, sua esposa já desistiu, e sua conclusão é que a sociedade está sensível demais. Não, você só nunca foi confrontado antes. Comentário 2. O que você se recusa a enxergar é que isso não aconteceu com você, aconteceu ao seu redor. Todos os seus relacionamentos desmoronaram de forma independente, e mesmo assim você insiste que é tudo uma narrativa falsa. Isso é estatisticamente improvável. Seu filho não parou de te chamar de pai por rebeldia adolescente. Isso é distanciamento emocional. Crianças fazem isso para se proteger. Outro filho sair de casa é uma resposta de fuga. Sua esposa pedir o divórcio sem sequer tentar negociar é alguém que já se desligou emocionalmente. E mesmo assim você continua dizendo que perdeu a paciência uma vez. Ninguém acredita nisso. Nem seus filhos, nem sua esposa, nem o conselho tutelar, nem a escola, nem seu trabalho. Ou todo mundo conspirou contra você, ou você está subestimando drasticamente a frequência e a intensidade com que perde o controle. Visto de fora, isso parece um homem que acha que, porque não quebrou ossos, não quebrou pessoas. Comentário 3.
Ler essa atualização me irritou porque você ainda está agindo como o homem mais perseguido do mundo, em vez de alguém que destruiu a própria vida e agora está chocado com as consequências. Estão me tratando como um criminoso. Sim, porque quando várias crianças se sentem com medo, começam a te gravar, se afastam emocionalmente e até saem de casa, é isso que as pessoas fazem quando não confiam em alguém. Você continua perguntando quando a intenção deixou de importar. Aqui está a resposta, quando você se tornou alguém seguro de se estar por perto. E pare com essa história de ser homem nessa sociedade. Isso não é cultura de cancelamento. Isso é uma mãe vendo os filhos se deteriorarem e decidindo que prefere estar divorciada e com dificuldades financeiras do que criá-los em torno da sua raiva. Isso não é vingança. É sobrevivência. Você não perdeu tudo sem culpa. Você perdeu porque se recusou a ceder, nem que fosse 1 centímetro. Nem quando estavam, do jeito deles, implorando por isso. Você não foi traído. Você foi deixado para trás.